Olá, que Deus abençoe a todos. Nós vamos trazer uma mensagem que eu tenho certeza que vai ser bênção para a tua vida e vai valer a pena você ficar até o final. Mas antes disso, eu peço com todo carinho, compartilhe os nossos vídeos, se inscreva no canal, envie os nossos vídeos para o grupo da família, para o grupo do trabalho, que eu tenho certeza que Deus vai falar através dessa mensagem. Porque a palavra de Deus é vida, a palavra de Deus é poder. E quando você ouve a palavra de Deus, pode ter certeza, nasce no teu coração uma fé para manifestar o poder de Deus. Então, é importante a gente ouvir a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é o alimento do céu. Quando a gente se alimenta da palavra de Deus, a gente vai ver o sobrenatural. Pode ter certeza disso. Firma a fé, ouve a palavra de Deus, se esforce para praticar, que com certeza você vai ver o sobrenatural. Vamos para a mensagem? A palavra de Deus fala algo muito importante. Fala de tudo que se deve guardar, guarde o coração. O que é o coração? É a mente, é os pensamentos. Nós temos que guardar bons pensamentos dentro de nós. Porque, infelizmente, a gente passa por coisas nesse mundo onde os maus pensamentos tentam dominar. E quando os maus pensamentos dominam, a pessoa vive uma vida de sofrimento. Porque a felicidade está em você firmar pensamentos bons dentro de você. Mas a realidade é que muita gente tem se entregado à tristeza, tem se entregado à depressão. Por quê? Porque os maus pensamentos têm dominado. Outro dia eu falei sobre isso, sobre o pensamento acelerado. A pessoa começa a acumular maus pensamentos e aquilo dali vai colocando medo dentro dela. E isso vai levar ao sofrimento, porque a pessoa ela só pensa o pior. Mas por quê? Porque os maus pensamentos têm dominado. E os pensamentos acelerados, o que faz a pessoa ter pensamentos acelerados? É o excesso de tela. A pessoa fica muito tempo de frente de uma tela de um celular, que é a pior tela que tem. Fica diante de uma tela de um computador, do notebook. Fica diante de uma tela de uma televisão. Ela fica maratonando um monte de série, de filmes. E aquilo dali vai adoecendo a alma dela. Aquilo dali vai fazer com que ela venha se distanciar de Deus. E vai neutralizar a fé dentro do coração dela. Então nós precisamos firmar nossa fé em Deus, firmar nossa fé na palavra e se esforçar para diminuir o tempo nas telas. Porque é algo muito sério isso. Nós vivemos numa geração onde as pessoas têm sofrido com as doenças da alma, porque elas não conseguem dominar os maus pensamentos. Elas não conseguem rejeitar os maus pensamentos. Por exemplo, aquela lembrança ruim do passado que fica martelando na mente dela, fica abrindo uma ferida. Às vezes é uma humilhação, às vezes foi uma ofensa. E aí aquilo fica martelando na mente dela, aquela lembrança ruim. Aí nasce a mágoa.
Aí a pessoa fica decepcionada, fica amargurada. Outro dia eu estava evangelizando uma pessoa que mora na rua e a pessoa era um pregador. Ela era muito usada por Deus para pregar nas igrejas. E atualmente ela tá morando na rua. E aí eu perguntei para a pessoa o que levou ela a morar na rua, a viver como um mendigo. E aí ele estava me contando que uma decepção na igreja e na vida sentimental. Você vê que foi o diabo usou a situação para agir na área, na obra de Deus e na vida sentimental. Ele tinha falado para mim que foi convidado para pregar numa igreja sobre a vida sentimental. E aí ele aceitou o convite. Só que aí quando ele foi chamar a esposa para ir com ele, a esposa não queria ir, não foi. E aí ele já ficou chateado com a esposa porque a esposa não foi com ele. E aí ele, com muito custo, ele não queria ir porque a esposa não estava querendo, não foi com ele. Aí ele acabou indo. Quando chegou lá na igreja, o pastor vira para ele e fala assim: ó, você não vai pregar não, porque aqui só prega com a esposa do lado, sobre a vida sentimental. E aí ele ficou chateado com aquilo. E aí depois daquilo, daquela situação, ele começou a desanimar na obra, começou a desanimar na igreja, começou a ter desentendimento com a esposa dentro de casa. Conclusão, se separou. E aí ele até falou que a esposa já tinha partido há uns 6 meses atrás. E tudo começou por causa de uma decepção. Porque, infelizmente, a gente passa por decepções. Só que a gente tem que saber virar a página. A gente não pode querer descontar em Deus a decepção que a pessoa passou. Porque Deus não tem culpa disso. Deus não tem culpa. Então, nós precisamos saber lidar com coisas desagradáveis que acontecem nessa vida. Nós precisamos guardar o nosso coração, firmar pensamentos em coisas boas. Porque se você firmar o pensamento nas decepções que aconteceu com você, você vai sofrer. Você vai perder com Deus, você vai sair da presença de Deus. Foi o que aconteceu com esse pregador. Ele firmou os pensamentos na decepção e ficou magoado, ficou distante de Deus. Porque, infelizmente, a gente se depara com coisas desagradáveis, a gente se depara com a ingratidão, ainda mais dentro de casa, dentro da família. Porque você fica decepcionado com a pessoa que você ama, quando ela comete uma atitude que não te agrada. E nesse momento nós precisamos saber guardar o coração, porque se a gente ficar remoendo isso, ficar lembrando essas coisas, a pessoa vai adoecer. A pessoa ela não vai se cuidar. Porque a pessoa magoada, a pessoa triste, a pessoa não se cuida. E nós precisamos cuidar da nossa saúde. Nós precisamos melhorar. Nós precisamos nos esforçar para nos alimentar bem, com alimentos saudáveis.
E se for necessário, fazer uso do remédio, fazer uso do tratamento, ir ao médico, se cuidar. E o principal, orar com fé, expulsar a enfermidade. Mas a realidade é que quando a pessoa ela firma os pensamentos nas decepções, ela firma os pensamentos nas coisas desagradáveis que ela passou, quando ela firma os pensamentos nisso, o que acaba acontecendo? Ela perde a fé. Ela não tem fé. E a realidade é que a Bíblia fala no dia mau. E para a gente vencer o dia mau, a gente tem que agir por fé. A gente tem que determinar, a gente tem que lutar. A gente não pode se deixar se levar. Você não pode se entregar à doença. Você tem que reagir, você tem que lutar. Mas para que você venha lutar, você precisa rejeitar os maus pensamentos. Você tem que rejeitar as lembranças das injustiças que você passou. Porque se você alimentar isso dentro de você, você vai perder a fé. E é isso que o diabo quer, que você entre no jogo dele, que você perca a fé. Porque para vencer o mal, para vencer a doença, você precisa fazer uso da fé. Você precisa estar bem. Você precisa guardar o coração. Você precisa rejeitar os maus pensamentos. Porque se você não rejeitar os maus pensamentos vão te adoecer. E a realidade é que muita gente hoje tem sofrido por causa dos maus pensamentos. Porque a pessoa se entrega. E aí ela não tem força para lutar. Ela não tem força para orar, porque a pessoa está magoada. A pessoa está ofendida. Você tem que determinar o que passou, passou. Por exemplo, tem até uma frase no casamento: ou você quer ter razão, ou você quer ser feliz. E você tem que decidir que você quer ser feliz. Para de ter razão, de ficar brigando por besteira. Tem gente que fica brigando por besteira dentro de casa, até na igreja. Para com isso. Não caia nesse jogo do diabo, porque senão você vai sofrer. Lute para ser feliz. E a felicidade está em firmar os bons pensamentos. A palavra de Deus fala: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Nós precisamos ter esperança, ter fé. O que é a fé? É certeza de coisas que se esperam e convicção de fatos que não se veem. Nós temos que ter fé. Vai chegar coisa boa para a tua vida, creia nisso. E você vai glorificar a Deus. Tem muitas bênçãos para chegar nas tuas mãos. Mas infelizmente a pessoa está aprisionada no mau pensamento. E quando ela está aprisionada no mau pensamento, a bênção não chega. Porque você tem que se firmar na bênção. Mas a pessoa se firma na maldição, nos maus pensamentos. E por isso tem sofrido. Então, que você venha despertar. E venha lutar com todas as suas forças. E rejeitar os maus pensamentos. Por exemplo, quando a pessoa chegar perto de você e começar a falar coisas desagradáveis, você tem que cortar. Não, fulano, para com isso. Vamos falar coisas boas. Porque a felicidade está em falar coisas boas. Vamos parar de falar coisas ruins. Vamos falar coisas boas, vamos ter esperança, vamos ter fé. Vamos mudar essa situação no nome de Jesus. Vamos falar de cura, para de falar da doença e fala da cura. Fala que você está curado, que você já não sente mais nenhum sintoma.
Declara isso com fé no nome de Jesus. Chama a existência. Chama aquilo que não existe. Determina aí que você já está curado no nome de Jesus. Usa o nome de Jesus com fé. Usa a palavra de Deus. Fala, está escrito, pelas pisaduras de Jesus eu já estou curado. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Nem o mal me sucederá e nem praga alguma chegará à minha casa. Lute. Rejeite o mau pensamento. Expulsa o medo no nome de Jesus. E firma a fé na palavra de Deus que você vai experimentar milagres. Vamos orar agora? Vamos buscar a presença de Deus? Mas antes disso, eu peço para você dar um pause aí no vídeo e vai lá pegar um pedacinho de pão, que nós iremos consagrar o pão, e eu tenho certeza que você vai experimentar do poder de Deus. E aí você pega um pedacinho de pão, reparta com seus familiares. Se você tem um familiar doente que está internado no hospital, pega um pedacinho de pão e vai levar para o familiar, que quando ele comer do pão, ele vai experimentar do poder de Deus e vai ser curado em nome de Jesus. Essa é a nossa fé. Porque Deus ele é o mesmo ontem, hoje e será para todo e sempre. O Senhor Jesus, ele faz milagres. Creia em Jesus, que você vai ver os milagres de Deus. Creia na palavra de Deus, que você vai ver a bênção, que você vai ver o extraordinário se acontecendo, e você vai ficar maravilhado e glorificando a Deus. Vamos orar agora? Pegue aí o pedaço de pão, levante para os céus, no nome de Jesus. Vamos consagrar logo o pão, logo no início. Meu Deus, em nome de Jesus, eu consagro esse pão. E quando essa pessoa comer desse pão, ela vai experimentar do poder, ela vai experimentar da cura, do milagre. É o que eu determino com toda a minha fé, no nome de Jesus. Pode comer do pão aí com fé, que eu vou continuar orando. Pode comer com fé. E ouça a oração agora. Meu Deus, vai passando com teu poder agora. E vai arrancando agora todo mal. Espírito de enfermidade. Sai daí agora. Você que tem colocado sintoma, eu te repreendo, maldito, e ordeno, sai daí. Sai do corpo, sai da mente. Sai agora, sai toda a doença, sai toda a enfermidade. Que todo mal sai, porque está escrito, pelas pisaduras de Jesus ela está curada. Eu ordeno agora que todo mal, que toda doença, que todo mal, espírito maligno, eu te repreendo agora e ordeno, sai do corpo, sai da mente, todo mal, agora, em nome de Jesus, e saia, e saia, e saia no nome de Jesus. Levante as mãos para os céus e fala, eu tomo posse da bênção do Senhor, no nome de Jesus, amém, e graças a Deus, amém? Que Deus abençoe a todos, um forte abraço, e peço mais uma vez, com todo carinho, se inscreva no canal, compartilhe os nossos vídeos, nos ajude a levar a palavra de Deus. Que Deus abençoe a todos, um forte abraço e fica com Deus.